Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma reflexão a respeito de questões relativas ao nosso tempo. É com muita satisfação que hoje eu quero compartilhar com você algo que nós escrevemos e que, ao mesmo tempo, refletimos sobre uma realidade existente no tempo presente, o tempo da hipermodernidade. E eu começo este vídeo te perguntando: você sabe o que é hipermodernidade? Bem, se você quer conhecer e quer saber quais as implicações deste pensamento que tem permeado a nossa sociedade, continua conosco acompanhando esta reflexão que nós vamos fazer. Bem, agora eu vou compartilhar a tela contigo, com você que está nos acompanhando para esse estudo, e vamos, a partir daqui, fazer algumas reflexões. Bem, pessoal, nós vamos trabalhar um artigo de nossa autoria que foi feito para o nosso curso de mestrado, mas que traz uma reflexão bem... E o tema do nosso artigo está na tela, Um novo paradigma vos dou, ressignificando a cosmovisão da hipermodernidade a partir do discurso de Jesus em Mateus 6, 19 ao 24. Aqui eu começo destacando esta palavra, um novo paradigma vos dou, né? Levando-se em consideração aqui, esta palavra é uma adaptação do que Jesus disse, né? Um novo mandamento vos dou. E aqui nós queremos apresentar um paradigma, né? Diferente daquele que está latente na atualidade, né? No tempo presente, que a gente chama, dentro de uma perspectiva social, da hipermodernidade. E para isso, para trazer esta visão na verdade, fazer esse embate, eu quero trazer o que Jesus diz em seu discurso, né, no famoso Sermão do Monte, em Mateus 6, mas uma perícope dos versículos 19 ao 24. E para começar, eu quero convidar você a refletir no texto que será alvo da nossa reflexão, que está em Mateus 6, 19 ao 24, que Jesus nos diz: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bem, aqui nós temos três pontos que Jesus trata. Ele trata dos tesouros no céu e na terra, ele trata das questões dos nossos olhos, como os nossos olhos devem ser neste tempo, e, por fim, qual o Senhor que nós temos servido. E nós vamos refletir sobre cada um destes aspectos no decorrer da nossa fala, mas também vamos fazer uma correlação com o que nós chamamos de hipermodernidade. Então, a introdução do nosso texto, em primeiro lugar, eu quero destacar Jesus como um professor. Sim, o ministério de Jesus teve como uma de suas marcas a prática do ensino constante. Então, Jesus ele é considerado um mestre por excelência, né? Tanto que a expressão rabi, ou mestre, ela é amplamente utilizada nos evangelhos, cerca de 40 vezes, destacando que Jesus ele não apenas ele pregou, mas ele ensinava aos seus ouvintes, aos seus discípulos, a serem cidadãos não somente do reino terreno, mas, acima de tudo, do reino dos céus. Então, entre os maiores pronunciamentos e ensinos de Jesus, destaca-se o Sermão do Monte. Então, para Hendricks, esse é o discurso que apresenta a essência ética do reino de Deus. Então, o Sermão do Monte, que está encontrado ali entre Mateus 5 e 7, ali tem toda a base para compreendermos a ética do reino de Deus. E aqui é o ponto aqui que nós queremos destacar. Então, este trabalho propõe-se a analisar, neste sermão, as implicações que os ensinos de Jesus, especificamente na perícope de Mateus 6, 19 a 24, podem ter sobre a cosmovisão e que tem sido apresentado pela chamada hipermodernidade. E aqui eu faço algumas perguntas que nós vamos trazer no decorrer da nossa exposição. Então, a primeira delas: qual cosmovisão é apresentada pela hipermodernidade? O que é hipermodernidade? Quais são as implicações do ensino de Jesus apresentado em Mateus 6, 19 a 24 para a sociedade contemporânea? E aqui eu até amplio, especificamente para a igreja. Então, a nossa prédica, a nossa fala,
né, vai seguir este roteiro? Essas perguntas, né? Claro que a gente vai trazer um pouco mais, um pouco menos, mas vamos ampliar também essas questões. Então, vamos primeiro conhecer a cosmovisão reinante na hipermodernidade. Em primeiro lugar, eu destaco que é uma cosmovisão secularista. E aí, mas antes de explicar o que é uma cosmovisão secularista, cabe uma pergunta: o que é cosmovisão? Bem, eu trouxe um conceito aqui de Miller que ele define o seguinte: ele diz que cosmovisão é um conjunto de suposições em que se crê consciente ou inconscientemente pela fé com respeito à composição básica do universo e como ele funciona. Bem, cosmovisão, pegando esse conceito e ampliando, na verdade são as lentes, né, vamos dizer assim, com que nós vemos o mundo. Você vê que eu estou usando óculos, então meus óculos seria a cosmovisão, né? Então, quando eu coloco óculos, eu vou ver o mundo através desta cosmovisão. Então, há pelo menos, né, há muitas cosmovisões, mas para esse trabalho eu destaco duas cosmovisões, a secularista e a cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã são as lentes cristãs com a qual eu vejo o mundo, baseada, claro, nos princípios do reino de Deus. E a cosmovisão secularista, eu até coloco aqui, ela é oposta à cosmovisão cristã. Por quê? Porque as lentes secularistas, elas trazem a visão que está predominando na sociedade. E, deste modo, essas lentes, elas acabam moldando todo o sistema existente. Eu coloco aqui que será através das lentes secularistas que os tutores da pós-modernidade moldarão o processo formativo social no Ocidente. Então, essa cosmovisão secularista é aquela cosmovisão que não leva em consideração os princípios do reino de Deus, mas sim os princípios atuantes dentro da sociedade, muitos deles contrários ao reino de Deus. Então, nós precisamos compreender cada um deles. E aí vamos compreender como o homem hipermoderno ele vê este mundo, qual é a cosmovisão que ele tem, né? Então, em primeiro lugar, o que é hipermodernidade, né? A gente está acostumado, alguns de nós estamos acostumados com o conceito de pós-modernidade. Pós-modernidade, né, é um período que começa sociologicamente a partir dos anos 60, com as revoluções culturais e sexuais que ocorrem, né? Mas, dentro da pós-modernidade, né, já surge para alguns sociólogos, como Lipovetsky, que é aquele que mais tem trabalhado esse conceito, dentro da hipermodernidade surge um período ainda mais intenso, que é a hipermodernidade. E o Lipovetsky ele diz o seguinte, que a década de 80 marca o início deste movimento social, no caso a hipermodernidade. Então, é marcada pela continuidade de valores pós-modernos, porém ampliados e aprimorados. E aí nós vamos ver alguns valores aqui que há nesta era hipermoderna. Então, esta era, né, do hiper, que se caracteriza por três marcas específicas, ou seja, hipermodernidade, hiperconsumismo e hipernarcisismo. Então, é esta era que nós vivemos. E aqui, né, o próprio Lipovetsky, ele tem uma citação que eu quero citá-la na íntegra, definindo alguns desses conceitos. Vejamos. Então, nasce toda uma cultura hedonista e psicologista que incita a satisfação imediata das necessidades, estimula a urgência dos prazeres, enaltece o florescimento pessoal, colocando no pedestal o paraíso do bem-estar, do conforto e do lazer. Consumir sem esperar, viajar, divertir-se, não renunciar a nada. As políticas do futuro radiante foram sucedidas pelo consumo como promessa de um futuro eufórico. Então, o homem hipermoderno, a pessoa hipermoderna, ela deseja a satisfação pessoal a qualquer preço, né? E ela torna-se narcisista, ou seja, só quer fazer aquilo que lhe agrada, busca o prazer constantemente e vive um consumo. É uma sociedade consumista. E aí nós vamos já tratar um pouquinho a respeito do que é esse consumismo na sociedade hipermoderna. Será que é só o consumismo dos valores, né? Então, esta é uma sociedade efêmera, podemos dizer assim. Não pensa a longo prazo, mas busca viver todos os aspectos agora, o já. Um hedonismo completo, ou seja, prazer por prazer. E o consumo na hipermodernidade? Como funciona? Como que é esse consumismo que existe? Bem, eu já coloco aqui, o consumo não é somente comprar coisas, porque na hipermodernidade, esse sentimento consumista, né, que é um reflexo do sentimento hedonista, não está pautado, apesar de também estar pautado, apenas no comprar uma bolsa cara, de comprar um carro, de comprar um celular novo. Não é somente isso, apesar de que isso também é um reflexo desse tempo que nós vivemos, né? Afinal de contas, a pessoa tem um celular, vamos dizer assim,
2020 e ele tem que comprar um 2022, 2023 e assim sucessivamente, sempre causando e acarretando dificuldades para a sua vida, né? Então, o que é, já que não é um consumo de coisas? Bem, os tempos hipermodernos têm gerado, né, um conceito de consumo através das relações entre sujeitos. Então, desta forma, os objetos que atualmente consumimos são mais a amizade, a intimidade, o amor, o orgulho, a felicidade e a alegria. Que coisa dramática. Então, o consumismo hipermoderno, na verdade, são as relações de interesse. As pessoas passam a ter amizade, a ter intimidade, amor, alegria. Tudo isso pautado no se ele me dá, eu também dou. Se não, eu não dou. E a gente já começa a ver aí que, entre os padrões hipermodernos, esses aí talvez ferem frontalmente os valores apresentados por Jesus. Então, o problema segue-se agora. Até mesmo igrejas têm seguido no padrão do consumo, nesse padrão consumista. E aí, de que modo as igrejas se adequaram? Então, há um processo de secularização do sagrado, pois a religião passa a ser objeto de escolha do mercado religioso, conforme os interesses, desejos e as necessidades individuais. Ou seja, tanto a igreja busca a fazer um ambiente, né, que ofereça aquilo que o consumidor quer, como o consumidor não mais arraigado nas tradições de uma fé da sua igreja, ele passa a pular de igreja em igreja procurando aquela igreja que o satisfaz, que satisfaz seus prazeres, seus desejos, suas expectativas. Eles não estão mais preocupados somente com o evangelho, com os ensinos de Cristo, mas se a programação é boa, se as apresentações são boas, se a música é boa, se o ambiente me agrada. Então, num ambiente onde não deveria existir isso, infelizmente, também é possível encontrar essas relações de consumo. E aqui entra a discussão do texto bíblico. Implicações éticas do discurso de Jesus em Mateus 6, 19 a 24. Mas vamos perceber algumas questões. A primeira delas é que essa perícope ela está inclusa no Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem algumas qualidades. Primeiro, é o mais longo discurso proferido por Jesus, vai do capítulo 5 ao 7, onde Jesus traz diversos valores do reino. Há pensadores que acreditam que, na verdade, é um compêndio de ensinos de Jesus que foi colocado sobre uma redação única, né? Mas outros já defendem que não, de fato é o discurso contínuo. Mas seguimos essa linha e acreditamos que Mateus fala-se de um discurso contínuo, um ensino contínuo de Jesus. E neste discurso destacam-se valores daqueles que são chamados a fazerem parte do novo reino, reino de Deus. No capítulo 4, que antecede a inserção do Sermão do Monte, Jesus ele vai dizer para as multidões que o seguia que é chegado o reino de Deus. Então, aquelas pessoas, o reino dos céus, né, que é usado em Mateus. Então, para aquelas pessoas, Jesus está dizendo, olha, vocês agora são chamados a fazer parte deste reino, mas para serem integrantes desse reino, vocês não podem mais viver com os valores do reino terreno. Vocês precisam viver com os valores do novo reino, o reino de Deus que eu vou apresentar a vocês. Então, a cosmovisão do reino de Deus é diretamente oposta ao padrão consumista da hipermodernidade. Ela centra-se primordialmente em dois valores: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Perceba que aqui nós já encontramos uma dicotomia entre os valores do reino e os valores do mundo, e principalmente do nosso tempo, os valores da hipermodernidade. Então, vejam só, dentro desse sermão, especificamente no capítulo 6, Jesus ele começa confrontando os religiosos dos seus dias. Talvez sejam, vamos colocar assim, os hipermodernos, né, daquele tempo. Claro que aqui é um anacronismo, mas Jesus estaria confrontando aquelas pessoas a respeito da sua falsidade. Então, dos versículos 1 ao 18, nós vamos encontrar alguns aspectos, vamos contextualizar para poder entrar na perícope de nosso interesse. Então, o capítulo 6, Jesus confronta a hipocrisia dos falsos religiosos, ou seja, principalmente dos escribas, fariseus. Então, as obras de justiça, que seriam oração, jejum e esmolas, né, não devem ser instrumento de ações hipócritas. Aqueles homens, eles usavam a oração, usavam o jejum, até mesmo as esmolas, como uma forma de serem vistos, aplaudidos, né, de serem exaltados pelas pessoas que estavam ao redor. E Jesus os chama de hipócrita. Mas o que é ser hipócrita? Vejamos. Então, há nesta perícope um confronto direto à hipocrisia praticada pelos fariseus e escribas ao dar, orar e jejuar. E aí, a palavra grega hipócrita
hipócritas, né? Seria hipocritais, né? Hipocritais. E tem como significado base, segundo E.T. Robertson, ator, intérprete, alguém que representa o papel de outro. Então, neste quesito, aqueles homens, eles não eram de fato, não estavam de fato interessados no bem-estar do próximo, em ter comunhão com Deus através do jejum e da oração, mas eles estavam representando um papel de autor, o qual tinha como finalidade convencer aquelas pessoas que estavam ao redor de que eles de fato eram religiosos. E aí Jesus entra. E neste aspecto, a cosmovisão do reino exige dos discípulos, do discípulo de Jesus, sinceridade e fidelidade com relação à obra para a qual foi designado. Então, nós não agimos, nós não amamos, nós não damos, nós não oramos com uma falsidade, ou pelo menos assim não pode ser. Nós precisamos agir, orar e apresentar com base nos valores do reino e não nos valores da satisfação pessoal e no bem-estar presente. E agora nós vamos ver, então, a perícope de Mateus 6, do 19 ao 24, e eu coloco como tema construindo tesouros no lugar certo. Então, esses homens buscavam agradar pessoas, agradar aqueles que estavam olhando. Assim como no tempo hipermoderno, as pessoas buscam intenso prazer pessoal, satisfação pessoal, né? Aqueles ali também, resguardadas as proporções, buscavam seu prazer. Mas Jesus então disse, olha, vocês precisam construir tesouros no lugar certo. E aí vamos ver aqui. Então, a partir do capítulo 6, verso 19 do Evangelho de Mateus, há uma aparente mudança no discurso de Jesus. Ele sai do tema sobre a forma correta de se praticar obras de justiça e começa a falar a respeito dos perigos de se idolatrar os bens materiais. Então, aqui ele vai falar sobre o desejo desenfreado do consumismo. Mas aí você diz, será que realmente mudou? Na essência, não. Jesus continua apresentando os valores essenciais para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Então, de modo geral, Jesus continua apenas apresentando as orientações esperadas dos discípulos que são discípulos de Deus. Então, estes homens e mulheres, ou seja, os discípulos, deveriam centrar-se nos tesouros que transcendem o visível, uma vez que são os reais tesouros do reino que devem impulsionar as ações dos crentes fiéis. Então, assim, a ação de Jesus é enfática quando ele diz, não ajunteis tesouro na terra. Os fariseus, nas suas ações hipócritas, estavam buscando acumular tesouros na terra através de aplausos, através de exaltação humana. Assim também ele vai agora dizer para os discípulos, cuidado com o que vocês estão focando. Se é excessivamente na terra, então a recompensa de vocês será aqui e não nos céus. Cabe a nós também essa reflexão. Nesse tempo hipermoderno de hedonismo, de consumo exagerado, de busca excessiva de prazer, será que nós não estamos também buscando tesouros apenas na terra? Se este é o nosso foco, precisamos começar a refletir que este não é aquilo que Jesus deseja de nós. A advertência mostra a importância do discípulo de Cristo não se amoldar ao padrão consumista exigido por qualquer sociedade em qualquer tempo, seja no passado, seja no presente. O padrão do discípulo de Cristo não é o consumismo. A sentença final proferida por Jesus, neste ponto aqui, no versículo 21, continuando, é um chamado à reflexão e ao real compromisso que o súdito do reino deve assumir. Vejam só o que Jesus diz, né? Então, Jesus aqui faz uma indagação. Afinal, onde está o seu tesouro? Nas riquezas materiais? Na glória individual? No bem-estar pessoal? Perceba que esses são todos valores hipermodernos. De acordo com o que nós vimos, são valores típicos da pós e da hipermodernidade. Então, valores. Onde está o teu tesouro? Nas riquezas materiais, na glória individual, no bem-estar pessoal? E Jesus é categórico ao afirmar, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Hendricks faz uma observação relevante sobre este versículo, que pode ser vinculado aos padrões da hipermodernidade, sem a menor sombra de dúvida. Veja o que Hendricks diz e que nos serve. Se o verdadeiro tesouro de uma pessoa, seu propósito último em todos os seus esforços, é algo que pertence a essa terra, aquisição de dinheiro, fama, popularidade, prestígio, poder, então o seu coração, o próprio centro de sua vida, será completamente absorvido por este objetivo mundano. Todas as suas atividades, mesmo aquelas que são de caráter religioso, serão subservientes a esse único propósito. Por outro lado, se movidos por sincera humildade e gratidão a Deus,
faz o reino de Deus o seu tesouro, ou seja, o reconhecimento deleitoso da soberania em sua própria vida e em cada esfera da mesma, então é ali também onde estará o seu coração. Nesse caso, o dinheiro será uma ajuda e não um entrave. Hendricks faz aqui uma reflexão poderosa. Se o nosso foco está na terra ou está no céu, e a recompensa daqueles que colocam seu tesouro na terra ou no céu. E aqui, já caminhando para os finalmente, Jesus, então, ele fala primeiro que o nosso tesouro não deve ser na terra, fala que o nosso tesouro deve ser no céu, destaca que onde estiver o nosso tesouro estará o coração, e agora ele vai começar a tratar sobre uma questão interessante. Nos versículos 22 a 24 é apresentada uma intrigante parábola sobre a condição dos olhos do discípulo. Nos versos 22 e 23 é proposta a seguinte questão: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E aqui o texto bíblico faz uso do adjetivo aplos, para descrever a qualidade dos olhos. Este é um ponto interessante, porque às vezes a gente não entende. E A.T. Robertson explica o que seria esse adjetivo aplos, né? Ele vai destacar que é usado para referir-se a um contrato de casamento no qual o marido tinha de pagar o dote puro e simples. Então, o conceito de aplos, ele dá a ideia de os seus olhos forem simples, forem retos, não tiverem defeitos, tiverem moldado aos padrões do reino. Este é o sentido. Os padrões do reino devem moldar a nossa visão, e não a distorção vivida pelo mundo ou apresentada pelo tempo de Jesus, ou principalmente pelos tempos atuais que nós temos vividos. Então, o discípulo não pode olhar para os valores terrenos e vê-lo como algo certo. Neste caso, se fizermos assim, nossos olhos não estão sendo simples, puros e retos. A sua visão deve ser perfeitamente estabelecida, centrada nos valores do reino. E aqui a gente continua nesta análise, trazendo algumas observações. Então, por fim, Jesus informa algo que continua sendo de muita relevância para os dias atuais. Não podeis servir a Deus e Mamon. Servir ao reino de Deus é uma atividade exclusiva. Se você se diz discípulo de Cristo, seu coração precisa estar inteiramente centrado nele. Deve-se esclarecer que Mamon é uma palavra de origem caldeia, siriaca e púnica referente ao Deus, ou demônio da riqueza. Assim, Jesus considera a riqueza, no caso, o amor a ela, um Deus que pode cooptar corações e destruir os homens. Então, perceba, não há uma proibição para que o discípulo tenha posses, tenha dinheiro, não, de maneira alguma. O problema é quando se coloca esses bens materiais, o consumismo da hipermodernidade, os sentimentos atuais como um Deus no nosso coração. Jesus adverte: se você é um discípulo de Cristo, você precisa exclusivamente servir a Cristo. Assim, o tesouro do crente fiel jamais poderá ser posto nas riquezas deste mundo ou em seus valores corrompidos. Os olhos do crente devem ser capazes de produzirem a verdadeira imagem do padrão requerido pelo Senhor do reino de Deus. Servir a esse Senhor requer exclusividade, por isso, ninguém pode se dedicar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Essas três metáforas, tesouro, luz e escravidão, unem-se para exigir lealdade inabalável aos valores do reino. E a gente conclui esta exposição com algumas considerações. Primeiro, a cosmovisão da hipermodernidade é um contraponto aos padrões tradicionais da sociedade pautada nos valores cristãos, conforme nós já dissemos. Então, nos tempos hipermodernos, o consumismo desenfreado tem dado tônica das relações sociais. E é isso que nós devemos evitar. Sim, Jesus ensina que as práticas dos cristãos não podem ser hipócritas ou não podem ser amoldadas a valores distorcidos como o da pós-modernidade ou hipermodernidade. Então, o coração do discípulo precisa centrar-se nos valores que realmente importam, a saber, os valores do reino de Deus. Então, viver através dos valores do reino de Deus implica em 4 atitudes. Primeira, acumular tesouro no lugar certo, ter o coração voltado para o lugar certo, enxergar da maneira certa, no caso, a maneira do céu, e servir da maneira certa, ou seja, somente a Deus. Se você tem se amoldado nos valores da hipermodernidade, nós te convidamos a refletir os seus padrões e voltar para o centro da vontade de Deus. E assim, meus irmãos, espero que você tenha gostado desta reflexão que nós temos feito. Se você gostou, compartilhe com outros
aplique na sua vida, na sua comunidade, na igreja, junto àqueles que você gosta, eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar e ampliar mais ainda a sua vida, a sua história e o seu compromisso com Ele. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.